saindo do trabalho vão chegando nos próximos 15 minutos, o senhor sabe. Mas é isso. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez a gente recebe aqui o professor Edson Cardoso, com a sua generosidade, abordando com a gente um pouco sobre racismo e desigualdade no Brasil, numa disciplina como essa, que tem o título de Educação e Movimento Negro, que se faz muito necessária, né, não só aqui na Unifesp, como em diferentes espaços, mas nesse contexto que vivemos. Então, não tem como não abrir essa aula hoje sendo solidária aos alunos e alunos que sofreram situações de racismo dentro e fora da Unifesp, mas, sobretudo, com as pessoas que estão aqui, como o professor Edson hoje, buscando, como ele busca por décadas, a correção desses equívocos e distorções, dessa desumanidade que transformou diferenças em desigualdades, e a gente até hoje vivencia por meio do crime de racismo. Então, é isso. Vocês também receberam o comunicado que o Laroyer, o Idafra, a professora Kilson Oliveira e o professor Sidney Nogueira fizemos em relação à BNCC, depois a gente pode também falar sobre isso. A gente vem pedindo, mobilizando famílias em torno de se organizar para que seja incluído imediatamente o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na BNCC. Isso precisa ser levado em conta, e a BNCC tirou toda essa discussão, né, a Base Nacional Curricular Comum. Então, estar aqui hoje, poder discutir no país que nós vivemos sobre racismo e desigualdade com um quadro como o professor Edson Cardoso é uma oportunidade de subsistência hoje, professora. Não gosto do termo privilégio, porque é um exercício de direito. Eu acho que privilégio é um termo que a gente precisa reconsiderar, mas é muito bom poder exercer o meu direito como cidadã brasileira de te ouvir, de estar aqui contigo e poder trocar essas ideias. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Vou passar a palavra, as pessoas continuaram pensando e refletindo sobre o texto e sobre o que o senhor propôs, investigaram a sua obra, como o Sandro já anunciou no início, em relação à tese, e aproveitem, né, que é a oportunidade de exercermos os nossos direitos de aprender e de buscar uma educação igualitária e emancipadora, tá bom? É isso. Vejam só, eu que agradeço, é sempre uma riqueza. Eu no sábado, eu tive um contato com jovens mas estão envolvidos com a política, e eles elegeram um jovem vereador em Porto Alegre. Então, um grupo de jovens, conversamos muito sobre esse assunto, e em algum momento eu posso perguntar a vocês se eu falei isso com vocês, porque entre o nosso encontro e o encontro de hoje, eu tive um outro encontro, e é possível que eu pergunte, eu falei isso com vocês, porque senão, para eu não estar repetindo o que eu disse a vocês. Vejam só, eu falei um bocado para vocês, porque eu imaginei, equivocadamente, que eram duas turmas. Então, eu estava preocupado com o tempo de contato com uma única turma. O tempo era curto e havia muita coisa. Então, eu falei um bocado. Bom, hoje, a dinâmica que nós vamos fazer é diferente. Aconteceu um fato no sábado. Eu tinha dito no nosso primeiro encontro que era importante que vocês fossem construindo uma espécie de arquivo sobre o tema, e a mídia, ela embora tenha uma série de restrições, continua sendo um manancial importante, ainda que seja ponta de iceberg. Vocês vejam, esse tema sobre o qual nós vamos começar a conversar, ele está numa seção cotidiano do UOL, do portal UOL. E, embora o portal do cotidiano da população negra pegue muito pouco, mas lá, de vez em quando, aparecem reportagens, principalmente de uns tempos para cá, à medida que a Folha foi assumindo a editoria de diversidade,
o O, que a Folha tem participação no O, também passou a incorporar mais reportagens dando notícia do segmento majoritário da população, que era absolutamente ignorado. E, no sábado, apareceu uma notícia que circulou pelo Jornal Nacional, a revista Fórum, e todo mundo ficou sabendo, de um jovem professor de surf que estava na porta de um shopping no Dia dos Namorados, no dia 12, com uma bicicleta elétrica. Imaginei que vocês, vendo o noticiário, lembrariam do texto de 2009 que eu deixei para vocês, de que, mesmo abrindo mão do carro, Januário poderia ser preso como ladrão de bicicleta. Preso ou assassinado, eu disse em 2009, porque o Matheus escapou, no contexto que nós estamos, de ser fuzilado, né? Ele não foi assassinado, não foi preso. E se descobriu o ladrão provável da bicicleta elétrica, que nem negro era. Então, essa história tem várias etapas que eu quero ouvir vocês um pouco sobre isso. Parece até que é uma ilustração do nosso encontro, uma ilustração da vida real para nós, certo? Então, eu gostaria que vocês soubessem que vocês que querem trabalhar a educação, vocês irão comentar isso com estudantes, vocês irão trazer fatos da realidade para que eles possam ganhar uma reflexão do conjunto que estiver operando com vocês na educação. Então, é importante que a gente reflita. Então, o que a gente, diante das informações que a gente teve no primeiro encontro, o que vocês pensaram sobre o episódio do Matheus e o Dia dos Namorados e o shopping no Leblon? E a abordagem de um casal absolutamente convencido de que Matheus era o autor do furto, do roubo lá da bicicleta elétrica, certo? Então, e Matheus filmou imediatamente tudo, isso é uma arma poderosa hoje, ele filmou o evento, viralizou imediatamente, e ele pôde escapar, não é isso? Então, vocês sabem que muitas pessoas chegam a ser presas, a partir daí, espancados, às vezes tomam um tiro e morrem a partir de um fato como aquele. Matheus já está dando entrevista hoje, contando o esforço de toda a vida dele para chegar onde ele chegou, como instrutor de surf, as pessoas que o ajudaram para isso, e o mundo que se descortina para ele, e ele começa a agir como educador na região dele, querendo repassar para outras crianças a oportunidade que ele teve, fazer parte de um processo de formação para trazer as crianças para esse esporte, que é sempre distante das pessoas pobres e negras, e ele está disposto a levar isso para as outras crianças. Então, é interessante a vida do Matheus, a transparência de sua vida, as mudanças que aconteceram na sua vida a partir de uma oportunidade que ele teve, ele agarrou a oportunidade, foi apoiado por uma outra pessoa e avançou dentro disso, já é um instrutor e já está vislumbrando a possibilidade, é uma coisa muito bonita, já está vislumbrando a possibilidade de orientar outras pessoas, de incluir outras pessoas. Pois esse Matheus poderia ter tido um fim trágico, era só ter uma abordagem policial que simplesmente poderia reagir de forma absurda e atirar em Matheus, simplesmente, porque é assim no Brasil hoje. Simplesmente alguém decide dar um tiro e dá um tiro numa pessoa e acabou, né? Então, assim, foi... E Matheus, hoje, falou algumas coisas a respeito de que ele não tem interesse nem em receber cesta, que ele não está querendo, porque tem sentenças do juiz que diz que é para o culpado pagar
em cestas básicas. Ele falou: eu não estou querendo cesta, nem estou querendo que ninguém vá para o inferno, eu estou querendo que as pessoas compreendam que isso é a prática de um ato criminoso, e que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos. Ele falou que não tem nenhum sentimento de repulsa, de ódio, de raiva. Ele entende que isso é parte desse universo que nós estamos, mas ele quer os direitos dele. Então, muito tocante. Então, esse é um exemplo de que as informações que nós trabalhamos, elas permitem uma abordagem do episódio de uma maneira muito vertical. Eu queria ouvir alguém aí disposto a falar. Se alguém viu o noticiário... Não estava inscrito, aí ele abaixou, não sei se ele ficou tímido. Não, é que eu ia perguntar sobre a tese, mas aí o professor propôs uma outra discussão e aí eu baixei. Eu falo com o Sandro. O Sandro fala sobre a tese. Só para a gente não perder isso, porque o noticiário é muito importante para nós. Esses episódios aparecem e em seguida desaparecem. E é preciso recolher material. Não se esqueçam que a negação, que está na moda hoje por conta do governo Bolsonaro, ela acompanha esse nosso tema de forma muito profunda. A negação é parte do histórico do tema no Brasil. Era uma negação, por exemplo, no período autoritário, uma negação autoritária. Não há racismo no Brasil. Era assim. Diante de um exemplo como esse do Mateus, as pessoas diziam: não é verdade isso. Eu não estou vendo onde há racismo aí. Certo? Então, era assim que as coisas funcionavam. Ou era dessa maneira, ou de uma maneira mais sofisticada, atribuindo a renda das pessoas o grande elemento diferenciador, ou a educação. Então, se escolhiam duas variáveis, renda e educação, e diziam que toda discriminação tinha origem nessas duas variáveis. Inclusive, a esquerda brasileira trabalhava desta perspectiva. Então, você ficava que não tinha quem recorrer. Não tinha quem recorrer. E mais, não se falava a palavra racismo até 1988. A palavra era preconceito de cor. Uma dimensão de subjetividade das pessoas que, com o tempo e a educação, se dissolveria no ar. Pronto, acabou. As coisas eram assim. O papel do movimento negro, que é a disciplina de vocês, o papel educativo do movimento negro, foi trazer isso para o plano da realidade. De que isso era real, a cor era uma variável significativa. Para vocês terem uma ideia, 3 pesquisadoras que não eram de movimento negro, no início dos anos 80, do IBGE, fizeram uma pesquisa sobre racismo no mercado de trabalho. E, na hora de divulgar os resultados, o IBGE não aceitou a divulgação dos resultados. Você vê, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no início dos anos 80. Eram 3 pesquisadoras, e elas lutaram para que a sua pesquisa fosse conhecida. Olha, quando saiu o livro, tinha uma data na folha de rosto, uma data na ficha catalográfica, e a data da edição era outra. Pelo tempo que ele ficou engavetado. E a direção do IBGE botou uma nota dizendo que as conclusões daquele livro eram das pesquisadoras. O IBGE não assumia aquelas conclusões. Então, para vocês terem uma ideia, é um processo de negação. Então, quem veio insistindo e trazendo foi o movimento negro. E aí, algumas conjunturas facilitaram o diálogo do movimento negro com a sociedade mais ampla. A primeira conjuntura foi o centenário da abolição, porque aí era uma data histórica impossível de você evitar a seguinte questão. Então, 100 anos depois da abolição, como vivem os negros no Brasil?
aí os indicadores sociais e econômicos de marginalização dessa população eram evidentes. Os dados de renda. E é aí que se fortalece a ideia de que pretos e pardos são negros, porque os dados referentes à população parda eram próximos da população preta e não da população branca, porque a propaganda do que existia no Brasil era de que, com o tempo, tudo melhorava. E como a população ia embranquecer, as coisas iam dar tudo bem. Como vai dar bem? Porque os negros vão desaparecer. Olha que concepção. Olha como o genocídio, o imaginário genocida, operava. Não, eles vão desaparecer porque no cruzamento há transformações. O que eles não contavam é que, mesmo com a miscigenação, o resultado da miscigenação, diante das próprias barreiras existentes na sociedade, passassem a se afirmar negros e não brancos. É isso que eles não contavam. Aí, automaticamente, a maioria da população se afirma negra. Isso não estava no programa. Isso não estava no programa. E é por isso que eu digo que nós, então, hoje, já não trabalhamos com a negação, exceto em setores muito enrustidos. Já há uma compreensão mais ampla de que o fato é real na sociedade brasileira, pertence às nossas relações sociais, econômicas, políticas, compromete o desenvolvimento do país, afeta o PIB, tem impacto na geração de riqueza, nas possibilidades de crescimento dos indivíduos e da coletividade. Então, hoje a compreensão é muito maior. Mas esse trabalho, é aí que a medida educativa do movimento negro pode ser avaliada, é aí para você ver esse resultado. É o movimento que vai servir de ponte entre esta compreensão e a sociedade mais ampla. Então, isso é importante. Vejam só, de tudo que eu falei na aula passada, o que eu considero mais importante é o racismo é um tipo de estigma, de estigmatização da pele. E nós estamos submetidos, e nós vimos que o estigma é essencialmente desumanização do estigmatizado. Logo, nós estamos diante de uma estigmatização de longuíssima duração, que formata o nosso ser social. Mas nós vamos ver um texto aqui, hoje, que não é só o ser social, é também o psicossocial. Certo? Porque vejam só, Joaquim Barbosa, que foi ministro do Supremo, chegou a ser presidente do Supremo, participou da sabatina no Senado. Eu estava lá porque eu trabalhava para o vice-presidente do Senado, que era Paulo Paim. Eu o assessorava para esse tema. Então, eu vi isso bem de perto e estimulei o senador a fazer uma coisa que era inédita no Senado, fazer uma separata da sabatina. Nunca o Senado tinha feito isso. Quem ia bancar? O Paim bancou com sua verba no Senado. Então, nós pegamos o depoimento do Joaquim e fizemos uma separata, um livreto. Nesse depoimento de Joaquim, ele contou uma série de coisas que dão uma ideia do Brasil. Por exemplo, ele tentou o Itamaraty antes de ser promotor. Ele queria o Itamaraty. Estudava línguas, ele sonhava com o Itamaraty. E a prova do Itamaraty, antes da dele, no ano anterior a dele, entrou uma mulher negra, Mônica. Foi a primeira mulher negra a entrar no Itamaraty. Foi capa de revista. Foi assim, uma mulher negra no Itamaraty. Ela era, além de inteligente, muito bonita. E se preparou para entrar no Itamaraty. Pois bem, sabe o que vai acontecer com ela?
que o pai dela, eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa sala de aula, porque ele era professor do GDF, e estavam fazendo comigo uma etapa de formação. E como eu estava falando de racismo, ele estava no fundo da sala e começou a chorar. E eu pensei que eu tinha dito algo que o tivesse machucado de alguma maneira. Eu queria saber o que era. Ele me disse que não. É que ele estava lembrando da filha dele. Eu perguntei, quem é sua filha? Aí ele disse quem era a filha dele. Porque ele disse para mim e para os outros que estavam na sala, que disseram a ela no Itamaraty, você ganha, mas não leva. Ela vai morrer com um aneurisma, depois de um conjunto de pressões que ela vai sofrer no Itamaraty, do tipo, ir para o inverno, onde o inverno era mais rigoroso, imediatamente transferi-la para outro lugar. Ela ficou assim, dentro do Itamaraty. E ela acabou com um aneurisma e morreu. Mas eu não quero não é falar de Mônica agora, eu quero falar de Joaquim. No ano seguinte, a Mônica chega a Joaquim no processo de seleção. E ele contou no Senado o que disseram a ele no processo de seleção. Isso aqui está parecendo escola de samba? Vejam só. O Itamaraty é um lugar de tanta eleição que 2 negros constituíam uma escola de samba. Para você ter uma ideia do distanciamento institucional que instituições estratégicas no país tomaram da maioria da população. Foi o que ele ouviu. Isso aqui está parecendo escola de samba. Ele acabou reprovado. E ele vai terminar juízo supremo, mas ele, no Itamaraty que ele queria, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. E ele contou um fato que eu quero trazer para o psicossocial aqui. Ele contou que estava na porta de um restaurante no Leblon. Volta ao Leblon. Nós falamos de Leblon com Mateus, vamos falar de Leblon com Joaquim. Por quê? Porque Leblon parece que é o metro quadrado mais caro do país. Leblon não é brincadeira. Certo? Leblon é uma área de privilégio. E Joaquim estava na porta, promotor, morou no exterior, fez doutorado na Sorbonne, comprava roupa em Nova York, em Paris, está na porta de um restaurante. E um homem que vai entrar branco estende a ele a chave do carro. E ele diz assim, mas eu sou cliente como você. Se a gente congelar essa imagem, para a gente compreender como opera o racismo no psicossocial. Não pensem que a pessoa desceu do carro e fez assim, puxa, tem um homem negro ali, eu vou humilhá-lo. Eu vou agora chegar lá e dar a minha chave do carro, porque para mim ele não passa de um guardador de automóvel. Veja só, muitas vezes eu uso óculos. Não usava, mas desde os 40 e poucos anos passei a usar. Ando carregando livro e pasta, não agora com a pandemia. Um professor. Muita gente que nem sabia de nada já me chamava de professor, porque meu jeito era de professor. O meu jeito era de professor. Carregando pasta, carregando livro, de óculos e tal, professor Edson. Sabe que eu sou professor? Não, professor. Como assim, professor? Então, onde eu quero chegar é que o tipo que Joaquim era como promotor, jamais na porta de um restaurante seria confundido com um guardador de automóvel. Impossível. Pela postura dele e tudo mais. Impossível. Não tem como fazer essa confusão. Mas essa confusão aconteceu. Como assim confusão? Porque, vejam só, nós falamos de uma associação entre cor de pele e valores. A pessoa se dirige ao restaurante, o olho vê a cor da pele. Isso é automático. A associação está feita. Os detalhes todos nem foram observados. A única coisa observada é a cor da pele. E aquilo entra igual uma fagulha. Cor da pele, esta cor da pele aqui no Leblon, na porta do Leblon, já estou entregando a chave no automático. No automático, nem prestei atenção. Já passei a chave.
Aí, quando a pessoa fala, eu também sou cliente, desculpe, e segue. A pessoa toma um susto, tipo assim, no automático. Só que nesse automático, a polícia atira, certo? A polícia também. Viu você de bermuda e de chapéu e viu a pele negra, é no automático também, já vai atirando. Ela atira. Ela nem identifica, ela atira. Ela acha já que tem todos os elementos para classificar você como um perigoso facínora. E atira. Então, veja só, existe um psicossocial atravessado, formatado por essa associação. E a gente não faz nada para reverter isso. É como se isso não existisse. E isso existe. Certo? Existe. Então, a gente precisa se dar conta de que esse trabalho de dissociação terá que mexer com o psicossocial. A gente terá que usar meios para alcançar e mudar parâmetros de avaliação e de correlação entre aparência e valores. E para isso a gente vai ter que pensar como operar, desejar fazer, querer fazer e buscar os meios para fazer. A gente vai precisar isso. Então, vamos ver o que diz Muniz Sodré, porque esse texto é muito importante do Muniz Sodré, que está aí. Vejam só o que ele vai dizer. Ele fala primeiro de algo que a gente tem que meditar. Após séculos de persistência nas formas sociais e na consciência do sujeito dito ocidental, a distinção racial perpassa a cultura contemporânea em níveis diversos. É preciso refletir sobre isso. Após séculos, a distinção racial atravessa de ponta a ponta a cultura e, em níveis diversos. Só que ele vai introduzir algo que a gente não encontra esse raciocínio fácil assim. Dois raciocínios dele que nós vamos trabalhar que são muito especiais. Um é esse. Ele diz que essa permanência e esse atravessar toda a cultura sugere a latência. Você sabe, latência não é uma ausência. Você tem presença e você tem latência. Você tem um plano que existe, que funciona, opera, mas não está visível. Uma latência. Uma latência. É latente. Então, você tem o que é patente e você tem o que é latente. Mas é latência. De uma lógica, ele vai, então, abrir duas. O que sugere a latência de uma lógica simbólica, psicossocial, mais ampla do que a subsumida. Subsumida pode substituir por contida, mais ampla do que a contida no discurso da economia e da política. Então, antes de eu examinar e considerar prioritário as desigualdades econômicas, sociais, da representação política, ele chama a atenção de que tem uma lógica mais ampla, que está no plano do simbólico e do psicossocial. Ele inverte. Se você for falar com operadores da política, do direito, eles vão dizer o contrário. Eles trabalham assim, que parte
das condições materiais, coloca o que aqui é o principal e tal. Aqui não. A lógica, que é considerado mais ampla, está no simbólico, no psicossocial. Para vocês entenderem por que Mateus, ao lado de uma moto, não precisava ser visto roubando a moto. Porque esta lógica, ao colocar um homem negro junto de uma moto, ele só pode ser o ladrão da moto. Não tem outra aí. E ele tem o salário dele, professor de surf, ele está num momento bacana da vida dele, esperando a namorada no dia dos namorados, está numa bolha de felicidade. Imagina, aquela idade, esperando a namorada no shopping, com sua moto elétrica, ele está numa bolha de alegria e felicidade no meio de uma pandemia. De repente, alguém o sacode dessa coisa e diz: você roubou minha moto. Imagine você. Ainda bem que ele teve a presença de espírito de já estou filmando isso aqui. Na mesma hora, ele começou a filmar. E as imagens vão viralizar. Pronto. Porque ele cai das nuvens. Ele estava literalmente nas nuvens. E toma um baque desse. Sentado, esperando na sua moto, feliz da vida, cheio de planos, que ele vai fazer com surf, viajou de avião, conheceu outro país, ele está no céu. Mateus está no céu. Já não é apenas um garoto de morro que ninguém nem olha e quando olha é para maltratar. Não, ele está ali, ó, com um horizonte que se abriu para ele. Imagine, se abrir um horizonte real, humano, que depende dele, de sua capacidade, a pessoa que o ajudou, o elogia enormemente na sua capacidade de aprender rapidamente, aprendeu tudo de surf, já ensina, elogia sua sensibilidade com as crianças. De repente, essa pessoa que poderia partir desse equívoco motivado pelo racismo, podia deixar de existir porque alguém daria um tiro nele. Simplesmente, um tiro. Você está me encarando, vagabundo? É assim que a polícia faz. Está me encarando, vagabundo? Está me encarando? E resistir na prisão, tomou um tiro, acabou. Aí tentou agarrar a arma do companheiro e aí eu tive que atirar nele e matei. Está cheio de historinha dessa. É só olhar os jornais, está cheio dessas historinhas. Está cheio disso. Está cheio disso. Então, esta lógica, como a gente vai trabalhar? Olha a importância da propaganda, olha a importância do cinema, olha a importância da televisão, olha a importância desse... Percebem? E olha a importância, nós já vamos ver, do conceito que é essencial nesses nossos dois encontros. É o filé mignon do nosso encontro. Vocês já vão ver qual é. É o filé mignon. Mas eu tenho que me dirigir, então, se eu estou numa escola, eu tenho que saber trabalhar o psicossocial, o simbólico, que vai desde a arrumação da escola, tudo eu tenho que... A chegada do garoto na biblioteca. Eu tenho que trabalhar com os funcionários, eu tenho que fazer oficina com os funcionários da escola, eu tenho que trabalhar essas coisas com eles. Eu tenho que criar formas de dissociar e de construir um outro simbólico, um outro psicossocial. Você vai andando atrás, tem gente que, meu Deus, perde o prumo quando olha para trás, quem está atrás dele é uma pessoa negra, pode ser homem ou mulher. A pessoa se entra em parafuso, encosta do lado para você passar, porque você está andando atrás. A pessoa entra em pânico. Entra em pânico. Então, essa inversão aqui, ó, que o Moniz Sodré faz,
como essa lógica. Mas eu tirei desse capítulo uma outra coisa que vamos entrar direto nele, que é o filé mignon. Veja só, a isonomia, muita gente diz, pá, igualdade perante a norma, e daí? A vida é desigual. Você fala, mas a gente conquistou essa afirmação de que todos são iguais perante a norma, perante a lei. A lei tem que ser para todos. Aí alguém vai dizer, mas não é, né? Não é, mas a gente quer que seja. Mas ter colocado isso lá foi uma vitória nossa. Não é porque ela não funciona plenamente que a gente vai ficar dizendo que a isonomia é nada. Não, a isonomia não é nada, é uma conquista. Agora, a isonomia por si só dá conta de desigualdades profundas como no Brasil? Não dá. A gente está vendo que não dá. Pois bem, Muniz Sodré, nesse livro, Claros e Escuros, que agora tem uma edição nova, ganhou um outro título, já não é mais Identidade, Povo e Mídia no Brasil. Identidade, ele abriu um espaço para ações afirmativas, aí aparece no título Ações Afirmativas. Esse é um livro essencial, tá? E esse capítulo 10, que eu estou aqui trabalhando com vocês, ele então é filé mignon. Ele diz, além da isonomia, precisamos da isotopia. Esse é o conceito-chave para nós. Isotopia. O que é isotopia? Veja só, tem uma palavra latina que é topos, que significa lugar, que está em topografia, por exemplo. Então, isotopia é compartilhar o mesmo espaço, dividir o mesmo lugar. Então, tem isonomia, e Muniz Sodré diz, mas precisamos de isotopia. Como assim isso? Veja só, quem quer discriminar, separa. Vamos separar dois grupos, A e B, são separados. Segregamos. E A, tomando café com os seus azinhos, sua família de A, diz assim, vocês sabiam que B só come barata? Nossa, eles se alimentam de baratas. Dizem também que comem gatos e cachorros. Aquela gente não vale nada. Nós vivemos segregados, então sei lá o que B come, portanto, qualquer construção que você faça sobre B é válida. Quem quer manter discriminação aposta na segregação. Daí o apartheid, daí o Leblon ser esse espaço social, econômico e racialmente segregado. São vários desses espaços. Não, naquele restaurante eu não entro, não, porque parece que ali é só. Então, são espaços segregados. E quem não quer superar isso, que é o contrário, que é isotopia. O que é isotopia? Quer que as pessoas convivam no mesmo espaço. Troquem, compartilhem, porque é aqui que você quebra preconceitos. Pense que no seu trabalho chegou uma nova funcionária. O nome dela é Marta. Você olhou e viu que Marta, nossa, gente, Marta é trans. Chegou uma trans na minha sessão. E aí? Manuel Bandeira tem um poema que começa assim, lindo poema. Quando eu conheci Teresa, ela tinha as pernas tortas. Quando ele conheceu, porque no decorrer do poema ele vai dizer céu e terra se uniram e ele não distingue mais nada.
Mas ele, quando conheceu, ele viu que ela tinha as pernas tortas. Depois ele não vai ver mais, porque ele a conheceu mesmo. Não vê mais nada. Quando a gente interage com o outro pode ser um tipo que você já tinha dito que você nunca conviveria. Eu não aceitaria trabalhar com uma pessoa trans, mas a pessoa trans veio exatamente para a sua sessão. E seu chefe pediu a análise de um relatório que vocês dois discutissem para trabalhar isso. E você aí discute com a pessoa, troca ideias com a pessoa, lá vai o tempo passando, troca ideia. Vem cá, você me passa isso, você passa, você recebe, você troca, você vai, interage, o tempo passa. Aí você diz assim, sabe, no princípio, eu achava, agora eu não sei, agora eu, sei lá, Marta é uma pessoa, uma companheira de trabalho, é uma pessoa muito inteligente, e é uma pessoa que eu tenho tido muito prazer de trabalhar com ela, entendeu? Esse milagre é resultado da aproximação, de fazer conviver. De aproximar. E aí veja como a isotopia está na base da ação afirmativa, porque é aqui que você fala, a gente quer mulher em todos os lugares da empresa agora. Que a ação afirmativa é agora. Não, agora. A gente quer na mesa da diretoria agora. Queremos promover alguém para participar dessa reunião, porque isso aí está um clube do Bolinha. É preciso ter pessoas para conviver. O Caetano tem uma música, O Estrangeiro, que ele fala assim, ó, riscar os índios, nada esperar dos pretos. Ele vai dizer nessa música, o macho adulto branco sempre no comando. Eu morei 34 anos em Brasília, então em Brasília era assim, uma mesa de uma reunião importante, só tinha homem branco. Daqui a pouco entrava um homem negro de paletó e gravata com uma bandeja para servir café. Aí os brancos afetam aquela hipocrisia de que ele tem muita intimidade com o serviçal. E aí, Raimundo, e seu Flamengo ontem? Aí ele fala com o cara do café. E aí, Raimundo? E o Flamengo? Poxa, seu Flamengo, hein? Aí Raimundo baixa a cabeça, serve o café e vai embora. Quem fez o café? Maria, que pode não ser negra. A mulher pode ser branca, mas ela está fazendo o café. Depois que eles saem, desaparecem, os homens tomam as decisões. A isotopia fala assim, a gente quer, naquela reunião, a gente quer a diversidade participando daquela reunião. Interagindo, trocando, trazendo outros pontos de vista, outras perspectivas, outras histórias, outros percursos, outras sensibilidades. É a isotopia. Está claro isso? Esse é o conceito mais importante sobre o qual nós estamos conversando. Que o que nós queremos é o pluralismo e a isotopia. É isso que nós perseguimos. Igualdade de oportunidade para toda a diversidade é o pluralismo. E queremos isotopia, queremos que todos possam compartilhar. Eu vou caricaturar um tipo que eu tenho certeza que vocês conhecem. Eu adoro negro e índio, gente, eu adoro. Mas no meu churrasco, não, tá? Não, no meu churrasco, aí não, aí é muito. Você trouxe esse pessoal para meu churrasco? Que isso, cara? Não, é que você falou que gostava de negrinho. Não, mas no meu churrasco, não, no meu churrasco, não. Certo? O problema é no churrasco. Aí a pessoa, não quero não. Tem um limite para essa convivência. Então, a isotopia é o caminho para a gente criar
tolerância de verdade, tolerância ao outro, com a convivência com o outro. E não mantendo o outro à distância. É convivendo com o outro em igualdade de condições. Aí sim a gente supera preconceito, tá? Porque a distância não, a gente fala, eles têm rabo, diz até que tem chifre. Nossa, que barbaridade. Você não encosta neles, é claro que tem rabo, tem chifre, tem o diabo. Tem o diabo não, é o diabo. Porque você pinta o que você quiser. Aí você fortalece o preconceito. Mas quando você está a fim de confrontá-lo, você quer quebrar as barreiras da convivência. Você diz assim, vamos compartilhar o mesmo espaço. Ok, agora eu quero ouvi-los. E aí? Olha só, enquanto o pessoal está se inscrevendo, que vai ter a vez do Sandro, da Ana Vitória, eu gostaria de aproveitar como uma tarefa essa do exercício de recolher materiais e ler um trecho, professor, depois eu te mando também no WhatsApp, se o senhor me permitir, para a turma toda eu vou mandar, do jornal O Globo, que foi publicado agora essa semana em relação ao que falávamos, né, a situação do... Então, o título é o seguinte, né? Jovem diz que só racismo explica acusação de roubo no Leblon. E aí, eles chamam uma advogada criminalista para dar uma opinião que dá a seguinte. Para a advogada criminalista Priscila dos Santos, o debate precisa ser ampliado, porque o racismo estrutural ainda não é contemplado pela legislação brasileira. 2 pontos, vem a fala dela. Na época da Constituinte, nós não trabalhávamos com a questão do racismo estrutural. A sociedade, no entanto, se alimenta do estereótipo do negro associado à marginalidade. Não preciso dizer assim, né, para a turma o quão isso acho que é irrelevante, porque nós lemos, né, o genocídio do povo negro, Abdias do Nascimento, e o quanto essa perspectiva é equivocada, mas eu queria conversar contigo também, professor, porque a gente ainda falou um pouco sobre isso, sobre essa perspectiva atual da adjetivação do racismo. Sim. Como isso, no limite, minimiza o racismo? Sim. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Vocês viram que eu trabalho o substantivo, certo? Que é mais do que suficiente para nós. Não estou negando que não existam tipos, portanto, as adjetivações podem ter alguma funcionalidade. Mas para o que importa, é o substantivo que diz. Ele diz tudo. Qualquer que seja a modalidade, o tipo, digamos assim, há uma forma do racismo se manifestar numa instituição como o Itamaraty. Com certeza há. E talvez ela seja diferente de como se manifesta na Marinha. Mas, com certeza, a hierarquização do humano existe na Marinha e no Itamaraty. A negação de humanidade do tipo estigmatizado existe tanto em um quanto no outro. Então, mas eu posso, ao me debruçar sobre as instituições, encontrar no histórico da instituição até diferenças. Tudo bem, mas, na essência, o racismo está lá. Certo? Ele está lá do mesmo jeito. A epígrafe que eu coloquei no meu livro de poesia, eu trato um pouco disso, de que você... É uma comparação que o Brasil já usou muito. O Brasil dizia que aqui o racismo era menor do que em outros países. Na África do Sul, aquele era racismo mesmo, brabo. Nos Estados Unidos, nossa, era terrível. Mas aqui não. Aqui não. Aqui ele era, tranquilo. Aí vinha possibilidade de adjetivar. O Fanon, que é o trecho que eu coloquei aqui, chama atenção para o seguinte, que circulam forças latentes,
para não só há um racismo. Se há. Mesmo que em uma sociedade determinadas práticas não sejam ainda reais, elas são virtuais, elas são possibilidades, e a qualquer momento elas se atualizam. Do tipo assim, você vai dizendo, dirigindo seu carro com sua família, como ia um professor no Rio de Janeiro. Eles estavam indo para um chá de cozinha. É possível até que falassem que no Brasil as coisas não são como em outros países. De repente, um regimento do Exército metralhou o carro. Foram quase 200 tiros. Entendeu? Então, do nada as coisas podem se atualizar, porque, como latência, onde você hierarquizou o humano, tudo está possível. É possível de acontecer. Se não aconteceu, pode acontecer. Imagine, se você tem uma sociedade que só pode ser galã da novela uma pessoa branca. Se você já fez essa hierarquização, a partir daí, qualquer coisa pode acontecer com uma pessoa não branca. Porque você já instilou nas pessoas uma noção de inferioridade dela. O estigma vai produzir tudo mais. Então, não existe essa necessidade de adjetivar. Por exemplo, ela perdeu a oportunidade de fazer uma análise da violência que existe no Rio e quanto esse psicossocial, essa associação entre negro e valores negativos, provoca resultados trágicos na população negra. E chamar a atenção que, com a rapidez com que aquela garota se aproximou para acusá-lo, o Mateus, de ladrão, a polícia mata. É isso que ela precisa compreender, que é tudo rápido. Mas a mesma rapidez com que ela chegou e disse, essa moto é minha, a polícia diz, vagabundo, é você, neguinho, foi você, pá, e mata ele. Era isso que ela perdeu a oportunidade de explicar isso. De que isso não é uma coisa menor. Pouco importa. O que é estrutural? É óbvio que o racismo no Brasil é estrutural, mas você dizer isso, morreu o Neves. É óbvio que ele estrutura nossa sociedade. É claro que sim. E não é só o racismo, tem outras dimensões que são estruturais na sociedade brasileira. Mas só dizer isso não é isso que vai resolver os nossos problemas, tá? Então, eu não trabalho assim, minha forma de trabalhar é essa que vocês estão vendo, e eu praticamente não adjetivo o racismo. Eu já acho que o substantivo tem desgraça demais para eu ainda estar buscando adjetivos, tá? Eu fico por aqui. Então, vejam só, vamos ver se a gente revisa isso, para ver onde a gente está. Observem como as coisas estão interligadas. Primeiro, a gente já viu o que é o estigma. Ele é essencialmente desumanizador. É isso que é o essencial a reter no estigma, a desumanização do outro. Vimos como a animalização é um instrumento de desumanização. Eu animalizo para desumanizar. Então, é muito corrente entre nós, é parte do cotidiano essa animalização. Muita gente nem se dá conta do feminicídio. Quanto tem no feminicídio de uma violência resultado da desumanização da mulher pela estigmatização da mulher. Certo? Então, você tem aqui um elemento de profunda violência. Piranha, ela vai ser piranha, vaca, galinha, aí você tem uma série de animais para estar dizendo dessa não humanidade da pessoa. As Nações Unidas sempre disseram que o racismo é um crime contra a humanidade da pessoa. É nesse sentido. O que é racismo? Aí você pode simplificar e dizer, é um crime contra a humanidade da pessoa. Ora, eu não preciso de adjetivo, entendeu? Já está dito. É um crime contra a humanidade da pessoa. Eu atinjo na pessoa a sua dimensão humana e nego essa dimensão. Está claro isso? E nego essa dimensão.
Aí a ONU fala, é um crime de lesa humanidade. É esse o sentido. Racismo é um crime de lesa humanidade. Porque ele é um crime contra a humanidade da pessoa. Perfeito, professor, porque aí qual é o argumento seguinte, e que sempre me incomodou e que eu já discuti muito em aula, do racismo estrutural? Ah, o casal fez isso porque o racismo é estrutural. Não, mas isso aí não explica nada. Eles não têm culpa, né? É. Então, mas quando o racismo é um crime, aí, ai, nossa, mas que pesado, né? É igual dizer que o que está acontecendo no atual governo é um genocídio. Nossa, genocídio é muito pesado, né? Não é pesado. É o que está acontecendo, né? O racismo é um crime, né? O genocídio é o que está acontecendo no atual momento nesse país. Então, desonerar o Estado da responsabilidade que cabe a ele pelo racismo é o que justamente a gente não pode fazer. E disputar essa narrativa, ela precisa ser feita com muita qualidade, com essa qualidade que o professor nos traz, né? Então, de pegar o cotidiano, lembrar Muniz Sodré, ir para Frantz Fanon e ter essas articulações, isso é essencial, assim. Agora, tem que estar muito na consciência isso. É um crime. Mas não é. E o Código Penal como solução? Você tem que compreender, e o outro que está querendo compreender, você tem que dizer, é um crime contra a humanidade das pessoas. Aquela que você tem, que eu tenho. É aí que reside nossa dignidade humana, na nossa condição humana. O racismo vem exatamente aí para dizer, você não é humano como eu sou. Então, ele é de extrema violência. De extrema violência. É a maior violência que você pode fazer ao ser humano, é negar a humanidade do ser humano. A partir daí tudo é possível. A partir daí tudo é possível. Então, afirmar essa humanidade é fundamental. Eu sou sensível, sou uma pessoa sensível, inteligente, tenho uma história. É isso que é opor-se a isso. É afirmar a sua humanidade plena, certo? Então, é aqui que as coisas se fazem. Mas sigamos aqui, porque tem muita coisa para fazer como educação. Observe, que a educação não faz essa pergunta. O que fazer, então, diante de um processo de estigmatização de tão longa duração? O que fazer? Porque desde 1530 que isso está posto e estabelecido. Estigmatização de longa duração é desumanização de longa duração. Já dura muito. Há pessoas que têm dificuldade já de se perceber com essa plenitude que nós estamos falando aqui. Introjetou de tal modo a negação que busca sempre o que for mais inferior. Não tem planos, não tem sonhos, não projeta. Nada é possível. Tudo é inalcançável, tudo é inacessível. E a gente não sabe de onde vem isso. Vem daí, dessa negação. Então, há algo aqui na estigmatização de longa duração que nós precisamos atacar. E atacar, por exemplo, não é possível a educação ficar como ela fica de costa para isso, num país como o nosso. Não é possível. Trata isso como, gente, vem aí o 13 de maio, não, desculpe, vem aí o 20 de novembro e nós vamos falar de zumbi, pronto. É isso. Pare com isso. Pare com isso, entendeu? Se você olhar a revista Mônica, que introduziu o personagem negro, que fez editorial
dizendo da chegada da personagem negra. Veja só, nós chegamos aqui em 1530, mas chegamos agora na Revista Mônica. Mas a Revista Mônica está se mexendo. Certo? A educação se mexe pouco. A Rede Globo está se mexendo mais do que a escola. Eu diria a você que nos últimos 2 anos tem acontecido coisa na Rede Globo para o tema, até reunião de funcionário negro, eles aceitam hoje. Formaram um coletivo para discutir possibilidades. Então, há mudanças e a educação está atrasada nas mudanças. E é essencial que ela mude. Entende? É essencial que ela mude. É fundamental que ela mude. Ela é fundamental. Ali você educa a sensibilidade, educa para conviver. Ali você aproxima as pessoas de modo a que as pessoas se conheçam, se toquem, exercícios de toque, percebam a riqueza da diversidade, compreender o que é uma adaptação ecológica. Fundamental isso. Fundamental compreender que a nossa aparência buscamos a melhor aparência na história para sobrevivermos como seres humanos. Pronto, adaptados a um determinado ambiente. O mundo moderno se desloca e a gente está em processo de mudança, que a gente não vai ver as mudanças. A gente morre antes. Mas houve um período em que as adaptações criaram tipos bem definidos no planeta. Todos humanos, igualmente humanos, mas que assumiram a melhor forma para sobreviver como humano em determinada relação com determinado ambiente. Então, são interações e adaptações que favoreceram a que a espécie sobrevivesse como tal. Então, a criança, desde cedo, tem que compreender com exercícios, com narrativas, com desenhos, que maravilha é que soubemos fazer essa diferença para prosseguir como humanos. Compreender que melanina todo mundo tem. E que por que uns têm mais e outros menos, professora? Isso tem que ser explicado, tem que ser tocado, tem que ser compreendido como dado positivo, inverter o sinal. Isto é positivo e não negativo. Isso é um trabalho que a educação tem que fazer. E ela não quer fazer, ela se recusa a fazer. Quem viu aí meu trabalho vai ver que eu pego um livro de ciências para mostrar isso, que eu devo ter falado a vocês no outro encontro. Como é possível que esse conteúdo seja o último conteúdo do livro, falar sobre a pele humana? E por que os exemplos são tão absurdos? E quando vai falar de doenças sexualmente transmissíveis, os exemplos são tão concretos? Por que os alunos são chamados para fazer jornal? Por que os alunos são chamados para combater o preconceito contra a AIDS e não são chamados para combater o preconceito contra a pele? Por quê? Por que a escola faz isso? É criminoso isso. E pior, os autores do livro tinham feito doutorado no lugar onde eu estava fazendo. Então não eram professores picareta, mal formados. Eram doutores que estavam com um livro de 7ª série de ciências. Então, a escola não está compreendendo o seu papel. Agora, clorofila, a escola fala. Todo mundo sabe por que a plantinha é verde. Mas a gente tinha que saber, todo mundo, de que cabelo, todos temos os melhores cabelos que podemos ter
para sobreviver como humano, isso aconteceu em determinado momento da nossa história. Isso tudo são sobrevivências. Não sabemos, com a mudança do ambiente, com as mudanças de populações, o que será o futuro. Não sabemos. A forma humana muda. Demora, mas muda. A gente se adapta. Por exemplo, o planeta está aquecendo. Que adaptação teremos para sobreviver a altas temperaturas? Não sabemos, não sabemos, não sabemos. Se o ser humano sobreviver, ele vai buscar se adaptar a um ambiente que está com uma temperatura alta. Se ele conseguir desenvolver processos adaptativos, ele pode sobreviver. Foi isso que nós fizemos para ter as formas que nós temos. É só isso, só isso. E tudo é superfície. Aí não. Pelo racismo, passa a decidir a inteligência, passa a decidir o que a pessoa é. É isso que a escola tem que reverter. É isso que a escola tem que mostrar que não é verdade. E por que no Brasil a escola silencia sobre isso? Se isso não é conhecimento de ponta, se isso é conhecimento velho, que crueldade absurda é essa? E fica a criança assim, puxa, por que eu sou assim e ele é assim? Por que será? Ninguém responde para ela, ninguém responde. Mas ela sabe que não é tratada da mesma maneira. Ela sabe que não é recebida da mesma maneira. Ela sabe que o que a escola passa? Há alguma coisa errada comigo. É isso que a criança pensa. Há alguma coisa errada comigo. Isso deve ser esse cabelo. Pronto. É isso. Deve ser essa pele. É isso, então. Está explicado. É isso. Pronto. E o coleguinha vai lembrar já que é isso. Dizendo para ela, chamando ela de cabelo disso, de pele disso, e acabou. E pronto, e a escola vai por ururu, fingindo que ela não tem nada a ver com isso. Não pode, não pode, não pode. Não é conhecimento de ponta. Ela dizer, não, é um conhecimento que a gente não alcança. Como alguém, num país de maioria negra, recebe uma licenciatura, diz que é educador e não é formado para enfrentar essa situação? Como é possível? Como é possível? Pois no Brasil é possível. No Brasil é possível. As pessoas não se preparam para isso. A educação não... Olha, você vai conviver com alunos majoritariamente negros. Então, é muito importante que você saiba lidar com uma sociedade que tem diversidade racial, que tem um histórico de preconceito. Tem que ser... É essa que é a formação. Essa formação é silêncio. Ninguém fala nada. E aí, quem entrou na escola para falar? O movimento negro. Aí a gente entrava. Aí começou assim, o professor de história, uma visita para o professor de história. Tipo assim, é lá com o professor de história. Ele deve vir falar de escravidão. Então é com o professor de história. Ninguém queria saber de nada. Sobrava para o professor de história. E o movimento negro forçando a porta da escola. Pá, pá. E professores negros se articulando, fazendo crítica do livro didático, criticando os estereótipos, fazendo suas teses de educação. E lá vem o movimento forçando, e chegamos ao ponto que nós estamos. Mas foi tudo uma briga. Uma briga. Visitar a escola no 13 de maio, visitar a escola no 20 de novembro, contando novidades para a escola. Você tinha um professor mais sensível, aí você conseguia fazer uma palestra. Foi assim. Foi assim, desse jeito, que as coisas vieram nos últimos 30, 40 anos. Poucas pessoas falaram a quantidade de vezes que eu falei. Por isso que eu tenho essa desenvoltura. É porque eu estou falando há mais de 40 anos. Certo? É por isso. Em todos os lugares imagináveis, você nem imagina. Se eu contar para você os lugares que eu já falei, você não vai acreditar. E a escola fingindo que não está. E os depoimentos? Suicídios, pessoas talentosas, capazes, que abandonaram a escola, muito sofrimento. Gente que não conta a razão, porque baixa a cabeça, fica com o pé assim, porque que não quer ir.
E você não quer ir para a escola por quê? Não quer ir mais para a escola por quê? O que aconteceu lá? E a pessoa, ó, não fala. A escola não é para mim, não gosto de lá, não. Eu estou querendo é dinheiro, a escola não dá nada. E, ó, pula fora. Mas ele sabe a ferida, a dor que a escola provoca. A escola é terrível, 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 terrível. É isso, né, professor? O espaço que deveria nos resguardar do racismo, inclusive, né? Porque muitas vezes é o que nós vamos sofrer a violência em primeiro lugar quando a gente sai de casa, nós negros. Sandro, então, levantou a mão. Posso passar a palavra a ele, professor? Por favor, por favor. Ana. Obrigada. Sandro. Obrigado, gente. Assim, o professor já deu até aula na Praça da República. É verdade. Eu gostei muito daquela passagem da sua tese. Bom, eu entendo que o seu caminho atual é pela educação, né? Pela quantidade de palestras que o senhor profere e tudo mais, né? Mas eu queria voltar no ponto da sua tese, assim, onde o senhor... Bom, gente, assim, leiam, que além de ser uma leitura muito gostosa, muito rápida, ela é muito informativa. Mas o senhor trabalhou aí junto com o Florestan Fernandes, com o Paim, né? E em vários momentos da sua tese, o senhor narra, assim, que, por exemplo, o Paim não ia muito a fundo, assim, algumas propostas, com medo de perder algum capital político, alguma coisa assim, né? São contradições. Então, para minha surpresa, assim, até dentro do próprio movimento negro, que tinha integrantes de partidos de esquerda, assim, a questão das pautas, assim, mais, vamos dizer assim, mais incisivas, assim, elas não eram unânimes, né? Não eram e não são. Então, eu fico pensando, lendo a sua tese, eu falei, bom, a próxima parte vai ser um partido do movimento negro. Não tem. Então, qual é a saída? Assim, esse senhor que estava lá, né, o senhor que estava ativamente, né, assessorando parlamentares, assim, não conhecia assim, a parte do Florestan, assim, aquela, como é que é o nome que o senhor falou? Aquela separata que ele fez também, um texto lá. Consciência Negra e Transformação da Realidade. Exatamente, assim, porque... Sim, que é estrutural, a gente já sabe, né, que tem 500 mil anos que acontece isso, mas, assim, fora a educação, tem alguma saída? Essa é a questão. Tem, eu não tenho dúvida. Efetiva, assim, como o senhor estava propondo. Não, por isso que eu insisti na isotopia. É claro que tem saída. Tem saída, sim. Tem saída. Do ponto de vista da ação política, a gente trabalha com modelos que conduzem sempre a esse tipo de raciocínio. Então tem que ter um partido, entendeu? A gente trabalha com esses modelos. Eu não sei se vai se realizar dessa maneira. O fato é que há uma consciência social que tem se manifestado de modo diferente do que há 40 anos atrás. Observe, o próprio tratamento do caso do Mateus serviria de exemplo. Parece que a imprensa ficou do nosso lado, parte dela. Parte dela ligou para a loja onde trabalhava a moça. Procurou onde o rapaz trabalhava. Foi incomodar. Entende? Isso seria impensável alguns anos atrás. O fato não teria essa visibilidade no noticiário e jamais eles iriam se mexer para nada. Já se mexem. Eu publiquei, nos últimos meses, 2 artigos na Folha de São Paulo. Nunca a Folha de São Paulo aceitaria artigo meu. Certo? Não aceitaria. Então, eu quero dizer a você que hoje a Folha admite que ela abandonou o cotidiano de uma parcela significativa da população. Não é pouca autocrítica isso. Entendeu? Ela admite que fez um tipo de jornalismo que negligenciou uma parcela considerável da população. E mais, que as pessoas que trabalham para ela lá dentro saem mais ou menos do mesmo lugar. Ela não consegue ter diversidade lá dentro.
há um tipo de pessoa que trabalha na Folha, pronto. São as mesmas pessoas, praticamente. Ela começa a ver que o New York Times fez alguma coisa. E você sabe que o New York Times fazendo mexe com uma porção de cabeças por aí. Fez em relação à mulher. Mexeu com a história do próprio jornal para mostrar quanto noticiário sobre mulher ele abandonou, quantas pistas, quantas entrevistas que não foram feitas, quantos sujeitos da sociedade do sexo feminino foram negligenciados. Isso se perdeu no tempo. E construiu uma editoria de mulher para poder correr atrás do tempo. A Folha, um pouco, é isso que ela está fazendo, se dando conta de que a sociedade é muito mais diversa e mais rica do que a Folha apanhava. Isso tem aberto vários espaços. Há pouco, uma jornalista negra abandonou o UOL, porque ela não aceitou o modo como o UOL insiste em dar as matérias sobre negro. Ela falou para eles, ela foi fazer palestra, ela falou, nada mudou, ela pediu demissão. Bianca Santana pediu demissão. Entendeu? Quer dizer, existem mudanças que estão em curso. Há uma sensibilidade diferenciada, mais receptiva para o que aconteceu com o Mateus, por exemplo. Mais receptiva. Era a hora que a gente tem de trazer essa discussão para dentro da educação. A gente precisa pegar esse momento e dizer, tá, a Mônica está respondendo, a revista Mônica. A Folha está buscando responder. E nossa escola aqui vai fazer o quê? Nossa faculdade. Nossa faculdade não está tendo uma atitude correspondente a esse momento. A gente precisava de ter coisas mais substantivas, sinalizando que a gente quer viver numa democracia, onde todos participem, que todos possam ser cidadãos. A gente quer plenamente conviver com as diferenças que nós temos no Brasil. Porque o problema do Brasil não é a diversidade. Diversidade é a solução, e o Brasil tem muita diversidade. O problema do Brasil é hierarquizar a diversidade e não conseguir assegurar o pluralismo. Ele não consegue. Ele não consegue assegurar a igualdade de oportunidade a toda a diversidade que nos constitui. Foi isso que eu escrevi no artigo para a Folha. Nós damos as costas para isso. Nunca existiu, veja só, vou falar para você, nunca existiu o negro. Sempre foram africanos de diferentes lugares da África. Nunca existiu o índio. Isso é uma simplificação. Existiram sempre povos indígenas. O europeu nunca foi o europeu. Ele foi português, ele foi espanhol, ele foi italiano. Ele foi judeu, ele foi árabe. Então, um país que tem uma diversidade dessa e não saber operar com isso, está perdendo um capital extraordinário, uma riqueza enorme. Então, nós precisávamos usufruir mais dessas possibilidades. E o racismo impede que a gente possa, entendeu? Ser o país rico que a gente pode ser. As possibilidades. Aí, Mateus, um jovem, ele não sabia, ele aprendeu. Deram a ele a oportunidade, ele aproveitou a oportunidade, ele aprendeu, ele já está ensinando. Está feliz da vida porque viajou de avião, foi a um outro país, viu outras experiências, alargou, ele está feliz. Aquele momento era um momento de grande felicidade do Mateus. Algum plano ele ia passar para sua namorada de projeto, porque ele está cheio de projetos. No momento que você tem uma namorada cheio de projetos, a vida abrindo portas para você, num momento tão difícil, você conseguiu abrir um caminho, e esse caminho é viável, e você, nossa, que delícia, que é isso? Bem nesse momento, aí baixa isso, aí baixa a intolerância. Baixa a intolerância. O Lévi-Strauss tem algo que eu queria chamar a atenção. Ele, veja só, ele diz que a gente não pode, em relação à diversidade, agir assim, com atitude apenas de tolerância. Fala, não. Primeiro a gente tem que compreender
a importância da diversidade para a vida. Porque a vida é outra coisa que a escola não ensina. A escola tinha que ensinar isso desde criança. A vida se expressa pela diversidade. Sempre, sempre, sempre. Nunca a relação é unidimensional, nunca não é um tipo de feijão, é uma diversidade de feijão. A monocultura causa dano à natureza, não é isso? Tem que diversificar as culturas, claro. Quanto mais, melhor para a natureza. Tudo na vida pede a diversidade. Essa tentativa de unificar, acabar com o diverso para produzir um tipo único, não é bem o sentido que a vida impõe. Então, o que a escola tinha que convidar? A escola tinha que convidar para viver essa diversidade. Aí, o que o Lévi-Strauss faz? Ele chama a atenção de que há diversidade no passado que você deve considerar. Há diversidade à sua volta que você deve considerar. Mas há uma diversidade lutando para ser. Olha só. Lutando para ser. Ela não se afirma ainda. Ela luta para ser. E que critério eu vou usar para favorecer e impulsionar essa diversidade que quer ser? O critério de que isso, ao se realizar, possa ser em benefício do conjunto. Então, observe, a gente vai falar de uma família hoje, a gente tem que falar, essa família, homem, mulher, 2 crianças sentadas num sofá. Bem, gente, isso aqui é um tipo de família, porque hoje há outros tipos. Você tem que fazer essa observação. Há outros tipos. Ainda não sabemos como as coisas vão se realizar, mas já está se realizando 2 homens que têm uma criança, 2 mulheres que têm uma criança. Não é isso? Você está vendo uma série de elementos. Ora, aí não sabemos como isso vai se afirmar, mas o critério que a gente quer favorecer para quebrar com os preconceitos é como a afirmação dessa diversidade de famílias vai contribuir para o bem-estar do conjunto, vai favorecer o conjunto. Esse é o critério que eu devo usar. Certo? Então, se as pessoas chegam com seu novo tipo de família e contribuem para o conjunto humano, que maravilha, que chegue, que a diversidade seja aceita como tal. Então, a diversidade, ela tem uma manifestação no passado, ela tem sua manifestação no presente, mas tem formas do futuro que já repontam aqui e ali, que eu tenho que saber reforçá-las. Eu tenho que saber estimulá-las e não bloquear, porque ela é negativa, porque ela é ruim, tá? A diversidade impõe uma série de atitudes e de posturas. Então, o Brasil tem um enorme capital de diversidade. Nós somos um dos países. Eu só me lembro do Clinton, quando esteve aqui, ele disse para Fernando Henrique: nossos países têm uma vantagem na globalização. Olha o que ele falou. Nós temos o globo dentro de nós. E é verdade. É uma baita vantagem. Nós temos o globo dentro de nós. É uma enorme vantagem do Brasil. Agora, tratá-la como nós tratamos não é uma vantagem. Aquele é índio, pronto. Eu não consigo ver a diversidade dos povos indígenas. Nada. Porque aí o cara não quer saber as pessoas que manifestam interesse por exame genético, que vieram de lugares diferentes da África. O cara não consegue ver a África como um continente. Sabe? Para ele tudo é igual, todo mundo é igual. Nem em Portugal, que é desse tamanho, as pessoas se percebem assim. As pessoas sabem que ser do norte de Portugal é uma coisa. Entendeu? Não ser do sul é outra coisa. Na Itália é a mesma coisa. Você sabe que a humanidade ela tem uma diversidade impressionante. E aqui no Brasil a gente tem esse privilégio. Tínhamos que tornar isso operacional
em benefício do conjunto, em benefício do conjunto. Essa é a regra. Em benefício do conjunto. Em benefício do conjunto. Agora, na política, eu acho que esses avanços que nós temos tido vão sinalizar qual o melhor caminho. Eu não sei qual é o caminho. Não vou por receita assim, não, é criar um partido. Não sei. Eu acho que nós vamos encontrar uma forma, um caminho para construir possibilidades mais humanas de convivência, entendeu? Agora, eu estou sentindo que tem brotado novas sensibilidades. Elas têm aparecido aqui e ali, nos meios de comunicação, nas agências de propaganda, algumas mentalidades, algumas no Ministério Público. Tem tido algumas na política, algumas coisas têm surgido, sim, e eu sou otimista. Eu acredito que sim, que a gente vai avançar. E na educação, obrigado. Esse privilégio de estar aqui falando com educadores, com pessoas que vão, com certeza, influir no modo como vamos tocar as coisas. Perfeito, muito obrigado. O Vander também levantou a mão e a Ana Vitória, eu não sei quem quer falar primeiro. Acho que a Ana tinha levantado primeiro, né, Ana? Oi, Vander apareceu. Diga, Vander. Vai lá, Vander. Então, gente, boa tarde, Ana. Quer falar? Pode falar, fica tranquilo. Não, eu sou professor de História, né? Estou adorando a aula, né? Já falei para a professora Ellen semana passada. Falei, eu preciso ver de novo. E aí eu me identifiquei bastante, né? E na sua fala, eu fiquei pensando nos professores que formam os professores, né? Porque eu tive muito desses problemas, né? Quando eu me formei, já faz um tempo, né? Pensei que tinha mudado, né? Então, eu tinha problema do professor fazer algumas observações do meu cabelo, porque, acredite ou não, eu tinha um cabelão, né? Já está assim, com a idade, né? Já vai diminuindo. Mas, para minha surpresa, né? Porque eu entrei agora no mestrado, fazendo a matéria da professora Ellen, né? Achei, olha, as coisas estão mudando, né? Mas a gente viu a notícia da própria Unifesp, né? De um professor, né? Dando uma aula, além de citar em história, eu já teria um infarto do jeito que ele falou de história, porque eu até falei que a referência cultural dele é a Globo, né? Ele não estudou nada. E então a gente tem isso, né? Porque quando eu estudei, no meu primeiro dia de aula, eu lembro que o meu professor disse: não, vocês estão aqui não é para a escola pública. E aí eu falei, para que eu estou fazendo aqui então? Eu quero ser professora. Né? Não, vocês não estão, porque a escola pública é isso, é aquilo, é problemática. Então, a gente tem esse discurso na universidade, né? E em história eu tenho mais, né? Eu consigo falar melhor, né? Agora, em educação, entrei agora. Eu quero saber como que a gente consegue cooptar essas pessoas que têm esses discursos ainda, né? Ou baseado na Globo, ou racista de família, né? Como que a gente consegue convencer essas pessoas que a gente não dá mais para viver nessas condições, excluindo, né, a maioria da população. Ok. Não, eu vejo só, eu penso que você está chamando a atenção para uma dimensão, que a gente está falando escola, mas essa dimensão da formação dos professores é estratégica, não é isso, Wanda? E você está chamando a atenção para uma dimensão que a gente esquece. Como as pessoas são formadas? Como é que a gente forma a licenciatura? O que faz com que alguém seja tornado apto, seja considerado apto para ser um docente? Que conteúdos são estratégicos para isso? Entende? Eu acho que esse que nós estamos conversando aqui, a meu ver, ele é estratégico. Eu acho que racismo e sexismo são ideologias hierarquizadoras do humano, certo? São ideologias hierarquizadoras do humano. E que, portanto, a gente não pode fazer nada sem mexer com essas duas maiorias numa sociedade como a nossa. Então, a educação tem que ter resposta. E resposta não é para o mestrado, para o doutorado. Resposta para o fundamental. Ali. Assim como a gente precisa ensinar as crianças aquele movimento que a criança faz com a mão assim, que vai bater, e que a gente para tudo e pergunta:
Qual é o conflito? Qual a melhor maneira de resolver um conflito? É batendo, ou seja, vamos conversar sobre qual é o conflito e vamos ver quais as estratégias, quais os caminhos que vamos percorrer para solucionar o conflito. Isso a escola podia ensinar. É bater, é bater, é bater, é bater, é bater, é bater. Bater sem que a gente, a partir do querer bater, a gente transforme isso numa percepção de que os conflitos podem ser resolvidos de outra maneira. Aquilo desaparece. Como solucionar conflitos sem o uso da violência? A escola, num país como o nosso, de profunda violência, de extensa violência, de violência duradoura, ela não se preocupa com isso, entende? É isso que eu quero dizer. Ela não se preocupa com o racismo, ela não se preocupa com soluções não violentas. É como se a escola vivesse num mundo que eu não sei que mundo é que ela quer viver. E ela não se sentisse responsável por dialogar com esses conteúdos. Então, eu penso que eu fui examinar os livros de ciências, porque eu vi as oportunidades que nós perdemos para explicar o que seja a pele humana, entendeu? E são explicações banais para a ciência hoje, não é nada de ponta. Qualquer criança podia compreender e parar de pensar nisso, como se isso desse alguma distinção a ninguém, entendeu? Parar de pensar nisso. Que não, continua sendo algo relevante. Cabelo continua sendo algo relevante. Entendeu? E quando você não consegue falar sobre ele, e você não ataca esses mitos, você não ataca como um todo na escola, num programa, um projeto educativo que diga, nós vamos derrubar com essas ideias que amesquinham a identidade de nossas crianças, que colocam medo nas nossas crianças, que impedem o pleno desenvolvimento de nossas crianças. Nós vamos atacar essas ideias preconceituosas, velhas. Eu não sei se vocês leram Nietzsche. Eu vou, assim, não estou exibindo leitura, não, mas é que eu me lembrei aqui que ele fala das 3 transformações do espírito. Ele diz que o espírito primeiro, ele se transforma num camelo e coloca nas costas o peso do tu deves isso, tu deves fazer isso, tu deves fazer aquilo, todas as obrigações. Chega no deserto, ele se transforma num leão e diz não ao tu deves. Porque para dizer não ao tu deves, tem que ser um leão. Mas depois que o leão diz não ao tu deves, no Nietzsche, o leão se transforma numa criança para poder ver tudo com olhos novos e recomeçar a partir de uma nova realidade. Então, a gente encontra pessoas carregando um fardo nas costas, você é professor de história, que vem do período colonial. Distinções de seres humanos que prevaleciam na colônia. E a pessoa carregando, um jovem de 18 anos, carregando um fardo de preconceito, de percepção velho, antigo. E a escola deixa passar. A escola não traz as possibilidades de renovar essas visões, de fazer enxergar como coisas novas, enxergar uma riqueza de diversidade que o Brasil tem e dizer isto é uma riqueza, isso não é um problema. Isso é solução. Isso é força nossa, não é fraqueza. E a gente não tem esse tipo de... Eu sou muito crítico da escola, quer dizer, eu sou uma pessoa da escola, eu sou um professor aposentado, sou uma pessoa da escola, na escola me realizo, mas brigando com ela o tempo inteiro. Brigando com ela o tempo inteiro. Pelos danos que ela é capaz de provocar na vida das pessoas, por omissão, por distorção e tudo mais. Então, é isso. Eu estou muito feliz. Quem mais tinha que falar? Era a Antônia? Quem ia? Ana. Por favor, Ana. Ana está aqui bem na minha frente, muito atenta, desde o princípio. Sou eu. Eu sei que o tempo está meio apertado, mas eu queria fazer 2 perguntas. Diga. A primeira, eu queria que você comentasse, assim, na verdade, um pouco sobre como a gente pode estruturar
a nossa luta social enquanto pedagogos, pesquisadores, intelectuais e também enquanto movimento negro, no âmbito da justiça e da esfera legal, assim, pautando também o parlamento, pensando nessa associação entre o advocacy e a educação, e essa educação que se associa com a comunicação também, né? E aí a outra que eu queria que você comentasse, se possível, assim, um pouquinho da importância de uma reconstrução de um léxico que expresse a afrodescendência, fora da estigmatização. Porque o senhor fez um artigo, vou dizer assim, apontando a memória como uma arma de preservação da nossa identidade. E com certeza, né, mas eu acho curioso observar quais são as escolhas semânticas que norteiam a representação do negro nas mídias, principalmente nas páginas de jornal, né, enquanto, só um exemplo para fazer sentido, como está fazendo na minha cabeça, o Jairo, que foi aquele homem branco que assassinou uma criança, ele é o tempo inteiro mencionado como Doutor Jairinho, no diminutivo, infantilizando essa imagem, que é um cara que, pelo histórico ali que foi contado, é quase um psicopata, né, porque reiteradamente ele abusava fisicamente de crianças, essas crianças eram sempre filhas das suas namoradas e esposas, não sei, e ainda assim ele é tratado dessa maneira infantilizada no diminutivo, ainda assim ele é associado a essa posição de médico, profissão essa que ele nunca executou, e sempre lembrado como alguém que faz parte de uma estrutura política, mas sem questionar como que a estrutura política permite que um homem desse ocupe esse espaço. Em contraposição a isso, a população negra, né, é sempre colocada de um jeito de estigmatização. Então eu questiono assim, como que a gente pode reconstruir o nosso dicionário para não permitir esse tipo de associação que é tão barata, né, que é tão direta e tão fácil de fazer pelos meios de comunicação. Eu não sei se eu me fiz clara, mas por aí. Não, é claro. Agora, o grande problema aí só é a complexidade de como está funcionando sua cabeça. E aí você pensa que está colocando duas questões, mas você não colocou só duas questões, aí tem muita coisa na sua fala, muito rica e tudo mais. Mas observe, tentando ir por etapas. Não existe uma receita que eu possa dar. Os relacionamentos que você colocou são extremamente complexos. Veja só, parlamento, a ação política e o trabalho da advocacia, e aqui tem vários planos que se interligam. Surgiram, em todos os cursos, tem uma juventude negra que está buscando caminhos. Assim, a partir de um maior ingresso com as cotas, você já tem uma geração. Mas tem uma geração anterior às cotas que já estava buscando também. Então, na área do direito, você tem grupos que estão se articulando, buscando formas de atuar. Na representação política, você vê mandatos coletivos. Essa última eleição trouxe... eu mesmo, no sábado, falei com um mandato coletivo. Então, eu estava falando com um vereador que é parte de um mandato coletivo. É uma experiência que a gente nem tem avaliação ainda. Ela está começando. Dela participam muitas mulheres negras, por exemplo. Tem muitas vereadoras. Então, isso é um ensaio, uma procura, mas não se sabe ainda exatamente como isso vai funcionar. Mas está se tentando, está se buscando mais legitimidade, encostar mais na população, ser mais representativo, porque o modo de representação no Brasil é muito capenga. É muito capenga. Né? Então, você tem aí tentativas.
No modo, digamos assim, de pressionar os tribunais, essa semana mesmo, duas tentativas. Aconteceu o fato da Palmares, em seguida, vindo do movimento social, já tem duas tentativas de buscar Supremo, de buscar isso, buscar aquilo, através do direito, para impedir que o presidente da Palmares ele bote fogo em livros do acervo da Biblioteca Palmares, porque o presidente da Palmares ele é anti-Palmares. Ele está colocado lá exatamente como está no momento no Brasil, em institutos, em instrumentos de pesquisa, em pessoas estão colocadas para fazer o inverso dos objetivos, no meio ambiente, em tudo. Então, na Palmares também. Então, você se tem buscando o Supremo, se entrou ontem ou anteontem, está se buscando o Supremo. Tudo gente jovem que está exercendo, começando a exercer. Então, tem um direito que está se buscando, combativo, e fazer isso, entende? Tem uma representação política que está buscando, tem meios midiáticos da internet que estão buscando dar conta disso e exigindo mais participação das pessoas e tudo mais. Então, eu acho que é um momento muito rico de possibilidades, que não tem uma receita que vá se colocar para isso. É um momento de procura, está se procurando formas. Não tem uma forma pronta que vai se aplicar a isso. É bom temer essas formas prontas, certo? Isso por esse lado. Pelo outro lado, a outra questão foi a segunda. Sobre como que são representados semanticamente a população negra em contraposição à população caucasiana. Certo. Agora, veja só, aquilo que nós acabamos de ver, a distinção racial atravessa toda a cultura, atravessa a linguagem. Isso não tenha dúvida, atravessa a linguagem. Devemos ter cuidado com a linguagem, porque ela está atravessada por essas iniquidades, essas injustiças, essas desumanizações, essa brutalidade. Você tem que estar atento. Por exemplo, o movimento insistiu sempre em dizer uma pessoa negra, sempre colocando pessoa. Uma pessoa negra, sempre insistindo na pessoa, uma pessoa negra. As pessoas negras, sempre chamando a atenção para esse aspecto. Entende? Você tem que ter cuidado com a linguagem do cotidiano, porque você usa um instrumento, todo ele é atravessado por essa distinção que está aí, hierarquizadora, desumanizadora, o tempo inteiro. Você tem que estar revendo isso. Não tem uma fórmula aí. A fórmula é a consciência crítica. Qual é o problema? Como desenvolver a consciência crítica? Ela não é algo apenas do indivíduo que lê, que estuda, que vê filme. Ela é do debate, ela é do espaço público. Então, se cerceiam o espaço público, a consciência crítica não se forma, entendeu? Você precisa... Agora, por exemplo, vocês estão vivendo uma situação de um professor falando barbaridades coloniais, porque o que ele está falando vem lá do passado. E ele está falando hoje, em 2021, como se fosse assim uma verdade científica. Isso tudo tem livros e livros questionando tudo isso ao longo de muito tempo. Isso é assunto vencido, mas ele está trazendo de volta. Ora, o correto que a reitoria devia encaminhar é num debate público, onde tem um auditório. Ele fala, disse a pandemia. Ah, não, então faz uma live. Mas o ideal era encaminhar um debate que tivessem mais pessoas, para poder marcar a possibilidade das pessoas conversarem sobre isso e chegarem a um modo de reagir a tudo isso. É preciso escrever, é preciso colocar no papel. É preciso fazer as associações com as matrizes desse pensamento. Há um livro, um clássico, que o nome dele é A Falsa Medida do Homem. Eu já vou lembrar o nome do autor. É um autor, ele passou até pelo Brasil, é um norte-americano. A Falsa Medida do Homem. Alguém tiver com o computador aí rápido, olha aí, A Falsa Medida do Homem.
é Martins Fontes. Ele faz uma enorme resenha... Golding. Como? Stephen Gould. Isso. Stephen Jay Gould. Isso. Stephen Jay Gould. Ele faz uma enorme resenha do século XIX. Essas ideias desse professor estão resenhadas lá. Com ilustração, com tudo. Com manipulação de teses. Que ele refaz cálculos para mostrar como houve manipulação de pesquisa para dizer que os cérebros das pessoas negras eram menores do que das pessoas brancas. Então, essa é a falsa medida do homem. Se mediu falsamente o ser humano, como esse professor está medindo. Ele está medindo erradamente os indígenas, está medindo erradamente e avaliando os negros e os portugueses. Então, essa falsa medida do homem é um livro clássico. Comunicação bem direta, é um baita de um livro. Vale a pena dar uma consultada e provocar uma discussão dentro do campus para envolver a reitoria, o colegiado. Não é possível deformar, nesse momento do país, as ideias dessa maneira, com ideias do século XVIII e XIX. Não é possível isso. Entende? Então, tem muita coisa para fazer. Mas eu gostei muito. Agora, você, não sei se está fazendo pesquisa, você está com a cabeça de quem está querendo pesquisar para saber. E isso é bom. Você sabe que a pesquisa começa com uma pergunta, é uma interrogação. Quem tem resposta não faz pesquisa. Já sabe. A gente pesquisa para saber. Então, a gente começa a pesquisa perguntando como você está perguntando, tá? Essas questões é que vão orientar os seus passos. Certo? Muito bem. Bem bacana, ela é orientanda também, né, no grupo de pesquisa, ela está fazendo, sim, ela trabalha com representação e representatividade. Depois, a gente até chama o professor para uma oportunidade aí, para você apresentar seu projeto, tá vendo, Ana? Vai ser bom. Okay. Agora o Leonardo pediu a palavra. Cadê Leonardo? Leonardo é o Mumu, tá aparecendo Leonardo, aí. nós temos 8 minutos, não é isso, Leonardo? Cadê? É isso, Leonardo? Poderia aparecer aqui. Eu acho que é isso. Boa noite, gente. Boa noite. Eu tô no momento aqui que eu tô dirigindo, mas com todo o cuidado do mundo eu vou parar esse carro aqui. Eu gostaria muito de cantar um samba que eu fiz, mas eu não vou conseguir hoje. Hoje eu estou desprevenido aqui. Mas eu fiz um samba sobre a aula, professor, como é de praxe meu. E eu queria falar, inclusive, do samba. Eu estou muito, muito, muito feliz pelas falas que o senhor fez desde a semana passada, porque é uma coisa que eu vinha acreditando eu vinha desde 2017 até 2020, eu trabalhei na Fundação Casa. Sim. E o meu discurso lá dentro era: eu vim aqui para humanizar as relações. E as pessoas falam assim: não, você tem que ensinar os caras, você tem que ensinar música, você não está aqui para nada de relação. Eu falei: beleza, eles vão aprender música se tiver que aprender música. Mas a minha função aqui é humanizar as relações. E através do samba, o que eu percebi? Eu não cheguei eu cheguei com essa intenção, mas não sabia como. E através da roda de samba, lá é estigma do começo ao fim, pela cor da pele, pelo lugar de onde veio, e aí eu conseguia, era um trabalho, mas eu conseguia colocar o adolescente que estava ali internado e os seus principais algozes na mesma roda de samba. Existia um processo para aprender a tocar um instrumento e depois armava-se uma roda de samba. E eu percebi que a roda de samba foi o principal instrumento que eu tinha disponível para fazer isso acontecer, e de fato aconteceu. Eu não sei até onde, que a gente não tem esse recurso para medir até onde hipoteticamente, esse fim da hierarquização dos sujeitos que estavam ali dentro, que atuam dentro daquele espaço, acontecia. Mas, enquanto as aulas aconteciam, enquanto a internação acontecia, isso começou a se dar de uma maneira bem sutil, mas que virou real.
Então, existia o diretor das unidades que eu trabalhei mais ou menos em 15 unidades, todas em São Paulo, capital e Grande São Paulo. O diretor, os agentes que eram os inimigos número 1 desses adolescentes, passavam a ver os adolescentes com outros olhos, e os adolescentes passavam a ver esses seus inimigos com outros olhos, a ponto de, na roda de samba, existia admiração, e essa admiração sair da roda de samba e ir para o cotidiano deles. Falou, professor, aquele cara não é tão ruim como eu imaginava. Sim. O senhor falou, a questão da convivência. Essa convivência, ela começou de uma roda de samba, que precisa existir um mínimo de respeito com o seu instrumento em relação ao outro, em que o outro está fazendo, e isso foi se dando. Então, assim, a sua aula foi para mim, assim, é como se fosse a comprovação daquilo que eu estava tentando entender, como é que se dava relação e buscar a humanidade onde, para alguns, por exemplo, o adolescente que levava um couro todo dia daquele cara, ele falava, mano, esse cara é desumano, esse cara tem que morrer, esse cara, de repente, ele olha esse cara e fala, não, tem alguma coisa ali. E esse cara que espancava esse adolescente porque esse é vagabundo, porque é ladrão, porque meteu os ferros, porque matou, falou, meu, tem uma saída, esse cara não é tão ruim quanto eu imaginava. Então, desumanizar, foram desumanizados. Sim. E rehumanizar, eu não sei qual que é, mas é humanizar, é isso mesmo. Se é re, se não é re, mas é humanizar. E eu tô encantado, professor. Obrigado. Muito bom. Não, muito bom. Boa fala, mas você pode, ou a professora me manda, através ela tem meus contatos, qualquer coisa, me mande, eu gostaria de conhecer a música. Opa, tá comprometido aí, vai mandar sim. O Leonardo também é integrante do grupo e ele fez algumas obras fantásticas, inclusive ele fez um samba a partir de um romance que o Hélio Santos fez, chamado Homem Lésbico, que ficou muito legal, e a gente colocou no grupo, depois eu vou mostrar também, tá bem bacana, assim, ele tá investindo nessa de pedagogia do samba, e eu estou botando muita fé também. A gente vem fazendo aí em grupo. Agora, veja só, eu recomendei A Falsa Medida do Homem, do Stephen Jay Gould, e eu queria recomendar um outro livro, digamos assim, que se vocês puderem ler, assim como um clube do livro, nada impede vocês de organizarem um clube do livro, ler e fazer discussão sobre o livro. Eu queria recomendar um livro que, se vocês não leram, vocês devem ler. E se já leram, era bom que, como grupo, vocês pudessem reler. Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. É o romance de estreia de Lima Barreto, de 1909. Lima Barreto tem uma edição nova da Companhia das Letras, aí de São Paulo. Lima Barreto, Lima Barreto, ele tinha um livro para estrear, mas ele abriu mão do livro que tinha para estrear com esse livro. Então, é um livro em primeira pessoa, o personagem que narra, Isaías Caminha, narra na primeira pessoa. E na primeira pessoa, ele vai falar diretamente do que é, no Brasil, do início do século XX, um jovem com todas as possibilidades de realização, inteligente, que teve um bom início de escola, está pronto para entrar na faculdade, passar pelo que seria nosso vestibular. Ele chega ao Rio de Janeiro, vem do interior para a capital, e que sociedade ele vai encontrar no Rio de Janeiro de 1909. É o primeiro relato em prosa que nós vamos ter, na primeira pessoa, sobre como o racismo opera para afastar alguém de seus objetivos. Certo? A gente já conhecia na poesia, a gente já tinha tido Cruz e Souza, mas a gente não tinha, num romance colocado assim, na primeira pessoa, o que Lima Barreto vai colocar. Vale a pena. Eu peguei esse livro e fui para a faculdade, tem uma Universidade Federal do Recôncavo aqui, eu fui 5 quintas-feiras para ler o livro com os alunos lá.
fazer leitura com os alunos. De tão importante que eu acho que é esse livro, entendeu? Então, eu queria deixar essas duas recomendações. A gente já combina, professor, para uma próxima. Eu tenho essa leitura, eu tenho a leitura do Lima Barreto, o vice-coordenador do grupo, que é o Satu, é apaixonado por Lima Barreto, mas a gente não tinha pensado em trabalhar esse texto, e o senhor tem toda a razão, quero já, de pronto, pensar na possibilidade de convidá-lo e a gente pensar isso com calma para trabalhar no grupo de pesquisa, vai ser maravilhoso. Eu acho que é uma leitura importantíssima. Obrigada pela lembrança. Tudo bem. Chegamos a 19h30, não é isso? Infelizmente, porque eu poderia ficar aqui te ouvindo, viu, professor? Não, mas nós vamos nos ver mais adiante, com certeza vamos nos ver. Foi um prazer. Achei. Esses retratos curados, então eu não sei quem está aí assim agora. Tudo bem. Foi um prazer, uma alegria, ok? Tá certo. Muito obrigada, professor Edson. Bom demais contar contigo. O pessoal está aí abrindo a câmera, alguns, não fica tudo no mesmo, porque é um número significativo. Mas a gente continua o diálogo. Eu sempre, tá? Tá certo. Ok? Tá joia. Obrigada, pessoal. Obrigada, professor. Uma boa noite, gente. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu já entendi que eu vou ficar no pedido aí da dona Núbia e da dona Ana, que tem uma conversa comigo agora, né? Eu só vou ao banheiro e já volto. E vou interromper a gravação. Salve, Mumu, você tá no trampo aí? Tá na correria tá de Uber? O que tá acontecendo? Não, depois que eu fiquei sabendo que eu vou ser pai de novo, a minha vida deu uma mudada assim.